Irmãos, graça e paz. Vamos lá abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 11. Segundo livro dos Reis, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 3. E depois, segundo Crônicas 22, versículo 10 ao 12. São passagens correlatas, mas que, segundo a Crônicas, acrescentam uma informação importante. Devemos fazer uso dessa informação. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 11, de 1 a 3, depois iremos para segundo Crônicas 22, do 10 ao 22. Então, vamos à leitura da palavra de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 11, versos de 1 a 3. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filho do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e pôs a ele e sua ama numa câmara interior. E assim esconderam de Atalia. Não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. Segunda Crônicas, deixe marcado 2 Reis 10, iremos voltar a falar. Segunda Crônicas 22, do 10 ao 12, diz assim: Vendo Atalia, mãe de Acasias, e seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou entre os filhos do rei, aos quais matavam, e a sua ama numa câmara interior. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, e não foi morto. Joás esteve com eles 6 anos na casa de Deus, e Atalia reinou no país. Voltemos então para 1 Reis, capítulo 11. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, obrigado pela oportunidade com o teu povo reunidos para louvar, para orar a Ti, mas também para ouvir a Tua palavra como agora, Senhor. Abre o entendimento, todos nós, me ajuda a falar, ouvir, todos que também escutarão essa mensagem através da internet, todos sejam edificados e possam a Tua palavra cumprir, o Teu propósito em cada um daqueles que ouvirão. É a nossa oração pelo nome santo de Jesus. Meus irmãos, na história bíblica, nós temos a narrativa da queda, e lá, quando o primeiro casal pecou contra Deus, Deus faz 4 perguntas, 3 ao homem, dirigidas ao homem, uma pergunta dirigida à mulher, mas quando ele se dirige à serpente, porque a mulher diz que foi a mulher, que foi a serpente que me enganou e eu tomei comigo, Deus não faz perguntas para a serpente, já vai logo sentenciando, dizendo que ela era maldita entre os animais, que rastejaria sobre o seu ventre, comeria pó. Mas lá o Senhor dá uma informação importante, que a descendência da serpente seria inimiga da descendência da mulher. E o descendente da mulher, ou descendente, esmagaria a cabeça da serpente, mas antes a serpente morderia o calcanhar do descendente da mulher. Ali nós temos uma importante doutrina, que é a doutrina das 2 descendências que tem na humanidade. Se tem uma divisão importante da humanidade na qual devemos preocupar, não é a questão de cor, quem é branco, preto, pardo, não é a questão de língua, quem é sul-americano, anglo-saxão, não é a questão de status social, quem é pobre ou rico,
Mas essa divisão da sociedade entre os que são de Deus e os que não são de Deus é extremamente importante. Em outra linguagem, usando a linguagem joanina, quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Essas duas descendências definem toda a teologia. E aqui, esse texto, nós podemos ver um exemplo disso. Um exemplo claro da descendência da serpente lutando contra a descendência da mulher ou daqueles que são os filhos de Deus. Esse é um exemplo claro. E isso aconteceu, e a gente precisa rememorar o contexto, porque houve um casamento misto, um casamento do povo de Deus com aqueles que não eram povo de Deus. Esse casamento está lá atrás, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, de 1 a 4, e 2 Crônicas também, 18, de 1 a 3. Pregamos aqui à época sobre esse assunto, casamento misto. Por quê? Porque Josafá, o piedoso rei de Judá, se aliançou com Acabe, casando seu filho com a filha de Acabe. Essa filha é exatamente Atalia. E aquele casamento ia dar problema. Aliás, já deu problema para Josafá. Ele foi quase morto numa batalha, e ele foi persuadido, já que ele se aparentou com Acabe. Acabe deu um churrasco para ele, você vai comigo para a luta. Depois do churrasco, não é possível, não. Ele foi morto. E quando ele voltou, o profeta repreendeu. Você não deveria ter se associado. Mas Deus o livrou. Então repreendeu a ele por ter também se aparentado com Acabe. Né? E isso trouxe grandes consequências. Então esse casamento misto, nós falamos, trouxe grande problema. Deixe de ler 2 Reis, 2 Crônicas 22, versículo 2. Que o fruto do casamento do filho de Acabe, o filho de Josafá, com a filha de Acabe, Acasias, ou melhor, a filha de Acabe, que é Atalia, gerou um filho, e esse filho, dentre outros filhos, era Acasias. Olha o que é que ele dito lá, 2 Crônicas 22, 2. Era Acasias de 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. A sua mãe, filha de Onri é o pai de Acabe. E às vezes na Bíblia se refere ao avô como se fosse pai, isso é natural. Mas ela é filha de Acabe. No entanto, aqui sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe. Rei de Judá, andando nos caminhos da casa de Acabe. Ou seja, a semente da serpente estava implantada dentro do reino do povo de Deus, por causa daquele casamento misto. Isso não ficaria de graça. Veja que sua mãe, que é a Atalia, ela fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe. Presta atenção agora o que ele diz. Porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Então, aqui é o contexto do casamento misto. Né? Gerou Acasias, que era filho de Atalia, e ele foi morto por Jeú. A gente viu isso anteriormente, na pregação anterior. Nós vimos que ele foi morto por Jeú. E ela se revolta. Provavelmente que a revolta de Atalia, para ela fazer o que fez aqui, há várias situações. Ela viu Jeorão, tinha matado todos os seus irmãos, o seu marido matou todos os seus irmãos concorrentes. Já influenciado, imagine o marido dessa mulher matou todos os seus irmãos. Está em 1 Crônicas, 2 Crônicas 21, 4, depois você pode ler. E Deus depois mandou matar, os árabes atacaram o reinado de Judá e mataram todos os filhos de Jeorão, exceto Acasias, que é o filho de Atalia. Deus permitiu que ele sobrevivesse. Mas aí Jeú vai e mata esse Acasias, juntamente matou com o filho de Acabe. Matou Acasias. E aí é por isso que ela se revolta. Então, ela tenta agora, além disso também,
Lembremos-se da última pregação que Jeú não só matou toda a linhagem de Acabe, todos os filhos de Acabe, descendência, 70 pessoas, não deixando ninguém. Mas acontece que lá no reino sul, tinha uma semente de Acabe, que era uma mulher, Atalia, estava viva. E essa mulher agora, ela age malignamente para destruir toda a descendência concorrentes contra ela. Ou seja, ela mata seus próprios netos. Ela mata seus netos, todos. E para que ela reinasse sozinha. Excetuando que a Joseba livrou Joás. Essa criança foi livrada. De alguma maneira, nós não sabemos. Lembre-se que, naquela época, os reis não tinham apenas uma esposa. Tinha várias esposas, então, portanto, vários filhos. E Joseba, que é tia de Joás, conseguiu livrar um dos filhos de Acasias, que era o descendente real. Ou seja, se ela eliminasse Joás, significaria que a serpente, a descendência da serpente, teria eliminado toda a descendência da real de Davi. Não teria um descendente de Davi para poder substituir ele no trono. Acontece que Deus havia prometido que não deixaria de ter uma lâmpada no reinado de Judá, ou seja, um descendente de Judá que pudesse substituir o reinado, ou que pudesse assumir o reinado. Mas por questão de uma criança, ela não conseguiu eliminar a promessa de Deus. Então ela provavelmente faz motivada por isso. Sua família real, parte de Acabe, foi destruída. Os Baalaíns, ou aqueles que eram adoradores de Baal, melhor dizendo, foram destruídos. E agora ela age politicamente, tomando o trono, não deixando ninguém no seu lugar, para tomasse o poder. Então ela age de maneira muito perversa. Em Crônicas 27, 24, 7, nos diz que a perversa Atalia e seu filho arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baalaíns. Então vejam como é perversa. Então a gente vê aqui uma linhagem perversa, a linhagem da serpente, lutando contra a linhagem dos filhos de Deus, dos piedosos filhos de Deus. E, de alguma maneira, irmãos, eles levam vantagem aqui. Mas sempre Deus, com sua soberania, protege o seu povo. Guarda o descendente fiel, guarda os descendentes fiéis. Deus protege e guarda, ainda que eles venham sofrer, venham derramar sangue, venham ser perseguidos, sempre viver escondidos. Mas Deus está guardando e protegendo. Infelizmente, este mundo jaz no maligno. E aqueles que são piedosos vão ter que sofrer muito, ter que passar por muitos sofrimentos. Não é fácil, no mundo que jaz no maligno, você querer ser a descendência piedosa de Deus. Portanto, nessa noite, de maneira breve, já que são 3 versículos, queremos meditar sobre o tema a luta entre as duas descendências. A luta entre as duas descendências. Você tem que compreender com a descendência. A descendência daqueles que são tendentes a Deus verdadeiramente e a descendência daqueles que não são tendentes a Deus, são os filhos do diabo. Bom, em primeiro lugar, a descendência da serpente tenta prevalecer. Versos 1 e o verso 3, parte B. Vamos ver o verso 1 de 2 Reis, capítulo 11. Dê uma olhada, por favor. Primeiro, é dito aí que Atalia, a mãe de Acasias, viu seu filho morto. Isso remete ao capítulo 9, quando seu filho Acasias é morto por Jeú. Então ela levanta-se e ela destrói toda a descendência real. Toda a descendência real. Ou seja, até provavelmente seus próprios netos. Mesmo que tivesse sido neto de outra mulher, digamos assim, aliás, a Acasias casou, não fosse da mesma linhagem que ela, a linhagem de Acabe, casado com outras mulheres, Acasias, ela matou todos. Então ela faz isso, provavelmente uma ação humana, política, interesse de se manter no poder, porque ela teve um pai rei, um esposo rei e um filho rei. Ela agora quer se manter como rainha. Alguém que desfrutou de tanto poder, né? tanto privilégio da corte, não queria agora perder. E ela estava ameaçada, ela poderia ser banida, já que outro descendente de Acasias, que não era da mesma família dela, poderia ser colocado no lugar. Então ela age por ação humana, mas ela age também por ação diabólica.
Por que diabólica? Porque ela sabia, provavelmente, convivendo no reinado de Judá, ouvindo a religião, por mais que ela fez mudanças drásticas para o culto a Baal dentro da casa do Senhor, certamente ela ouviu a mensagem do Senhor, as promessas de que a descendência de Davi sempre teria um descendente que reinaria. Deus amou. Veja que comentamos aqui que Jeú era a quinta dinastia de Israel, enquanto que a quinta família que substituía lá em Israel. Enquanto que Judá só tinha uma única família, a família de Davi, a família de Judá. Já estavam em vários reis, mas uma única família. Enquanto que Israel tinha vários reis e várias famílias, dinastias. Jeú, por exemplo, ele é a quinta dinastia e vai ficar por 4 gerações. É a dinastia mais longa, é a dele. Depois vai ser substituída também pela idolatria. Então veja que ela age de maneira diabólica, tentando eliminar a descendência do Senhor. Satanás nunca desiste. Ainda que ele seja derrotado, o Senhor já havia previsto, e o descendente da mulher, que é o Messias, o Salvador, esmagaria sua cabeça, mesmo que ele saiba que é um derrotado, ele não desiste de lutar. A gente está expondo Lucas também, e a gente vê que Jesus, quando expulsa os demônios têm ciência que eles vão perder. Viessem antes do tempo para perdermos, eles têm ciência de que vão perder. Mas eles não param de atuar contra o reino de Deus, com raiva, com ódio. E pessoas como a Thalia é usada para isso. Até dessa maneira, malévola, extremamente cruel, para matar a descendência real do Senhor. Quando lemos 2 Crônicas, verso 10, texto correlato, a narrativa aqui do verso é o mesmo. O verso 1 e o verso 10 bate igual, é a mesma informação. Deixe-me dizer o que cita o comentarista Matthew Henry. Ele diz o seguinte: Deus tinha assegurado a Davi a continuidade de sua família, o que é chamado de preparar uma lâmpada para o seu ungido. Agora aqui nós temos a lâmpada prometida de Davi quase extinta e ainda milagrosamente preservada. Veja, quase foi extinta, mas milagrosamente preservada porque Deus reservou um descendente escondido. Veja, alguém pode dizer assim, mas por que Deus não matou essa mulher? Por que ele não age de maneira a impedir uma ação tão terrível dessa, desastre? Lembre-se que houve consequências do pecado de Josafá, desobedecendo, que não deveria casar com gente ímpia. É uma coisa clara na Bíblia, gente, é muito claro. Acontece que quando gente piedosa toma atitudes assim, consequências virão sobre a vida dele e do descendente dele. É isso que está acontecendo. Muitas vezes nós reclamamos que queremos que Deus livre, mas quando da nossa responsabilidade, nós não agimos como deveria. E quando vem consequência, é fácil apontar o dedo para Deus, como nos diz Provérbios. O homem precipitado peca, mas é contra Deus, perverte o seu caminho, mas é contra Deus que o seu coração se ira. A gente fica irado contra Deus. Mas olha a sua atitude, olha quantas atitudes terríveis são tomadas, como o caso do Pedro de Josafá, um homem temente, fez grandes reformas, mas foi tolo, nécio, a ponto de se juntar com Acabe. Nós dissemos, talvez o projeto de Acabe, talvez o projeto de Josafá era, olha, antes eram os 2 reinos, estão separados. Se eu me aliançar com Acabe, talvez agora a gente promova a unificação do reino. Projetos humanos que não dão em nada. Se Deus não estiver à frente, não adianta você tentar, através de um casamento, unir 2 reinos que estão separados. E talvez Acabe pensasse a mesma coisa. Olha, o rei de Judá está separado do rei de Israel. Se eu colocar uma descendência lá, uma filha minha lá, quem sabe esse rei também não se torna nosso. Da mesma forma que um cristão pode pensar que ele pode cooptar o outro lado pode pensar que ele vai cooptar você também da mesma forma. Dos 2 lados, mas as consequências viriam e chegaram as consequências do casamento misto. Veja que às vezes não é rápido, por isso que a gente faz uma leitura, não consegue fazer uma leitura a longo prazo. Né? Não vê, e muito do que estamos vivendo hoje foram consequências plantadas um tempo atrás. E a gente é tolo de esquecer que quebramos a lei do Senhor, que infringimos os mandamentos do Senhor e por isso sofremos consequências. Não devemos esquecer.
Deus não esquece os seus mandamentos. Deus não esquece da validade dos juramentos que fizemos. É nós que esquecemos, não é Ele não. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado. As consequências estão aqui, ela agiu de maneira maligna. Ainda citando o comentarista, ele diz o seguinte: era estranho que alguém do sexo frágil pudesse ser tão bárbara. Alguém que tenha sido ela mesma, filha de um rei, esposa de um rei, mãe de um rei, pudesse ser tão bárbara como uma família real. Uma família na qual ela mesma foi enxertada. Veja que ela foi enxertada no casamento misto. Mas, com isso, Deus foi justo e visitou a iniquidade de Jorão e de Acasias, aqueles ramos degenerados da casa de Davi, sobre os filhos dele. Está vendo? Veja, Satanás consegue alguma vantagem entre nós, semeando ramos perversos dentro da família, por causa do casamento misto que Josafá permitiu. Mas Deus é também glorificado em sua ira, irmãos. E a sua ira é registrada e deixada para nós, para dizer que os planos de Satanás não prevalecem. Deus é glorificado não só quando faz o bem para as pessoas, mas também quando pune as pessoas que andam de maneira errada a sua palavra. Isso aqui é muito importante. Não devemos esquecer disso. O servo de Deus não deve esquecer disso. Devemos confiar em Deus, por isso entendê-lo e não fugir dos seus mandamentos, dos seus ensinos, mas pelo contrário, obedecê-los. Agora o verso 3, parte B. Dá uma olhada. O menino foi poupado, escondido por 6 anos. Significa que ela reinava por 6 anos. 6 anos, uma mulher, não tem nada de errado uma mulher reinar, mas uma mulher perversa reinando na linhagem de Israel. Ela foi enxertada, ela não era da linhagem sanguínea de Davi, mas foi enxertada. E por 6 anos, Judá teve essa derrota, essa vergonha por causa do casamento misto que seu genro, né, no caso do Josafá, fez com o filho dele. Então, parece muito tempo, tá? Bom, para nós é muito tempo. Você está 6 anos debaixo do jugo desse, num reinado que vinha tendo paz, reinado com reis, mais ou menos, piedosos, outros não. Quando a gente lê crônicas, a gente vai focar mais na linhagem de Judá. Aqui, reis foca dos dois lados, porém muito mais na linhagem de Israel, degenerado de Israel. Mas veja que 6 anos para a humanidade, para nós, parece muito tempo. Uma mulher ímpia reinando, fazendo da casa do Senhor, usando os instrumentos da casa do Senhor para o culto a Baal, é muito tempo. É muito tempo. De fato é. Não deixa de ser. Mas lembre-se, esse tempo para Deus é nada. Absolutamente nada. É um tempinho de nada. Então não vale. Não vale a pena você tentar prevalecer por sua maldade. Não vai muito longe diante de Deus. 6 anos. Nem Jeú, que tentou prevalecer, ele acabou, eliminou a idolatria a Baal, mas continuou adorando os bezerros de ouro. Ele tem um dos reinados, na verdade o reinado dele não é tão longe quanto o seu descendente, Jeroboão, vai para 40 anos. Jeroboão II vai para 40 anos. Mas ele tem 28 anos. 28 anos é um tempo considerável para alguém governar. É um tempo considerável. Foi mais que Acabe, mais que honra. Porém, veja, ele foi embora. O tempo passou para ele da mesma forma, Jeú. Assim como a Atalia. O tempo da maldade, permita-me dizer, é insignificante neste mundo. E nós, crentes, precisamos aguentar o tempo que for que Deus permita a maldade prevalecer. Mas lembre, é insignificante. Não é nada comparado com a eternidade. E Deus vai dar cabo da maldade, muitas vezes ainda aqui, neste mundo. Então a gente precisa confiar. Nós somos chamados a viver num mundo que o maligno o mundo já é maligno, está morto no maligno. Ele, de certa forma, tem algum prevalecimento, mas em curto tempo. E nós devemos confiar no Senhor e não temer. Ela tenta prevalecer, mas não consegue. Segundo lugar, irmãos, caminhando aí para o segundo ponto, a luta entre as duas descendências. Primeiro, já vimos que a Atalia, a descendência da serpente, tenta prevalecer. Agora, uma mulher também, graças a Deus, que Deus levantou uma mulher para combater a perversa
Atalia, é Jeozeba, a descendência do Senhor age em favor do reino de Deus. Jeozeba é o ponto que eu quero. Jeozeba, a descendência do Senhor age em favor do reino. O nome é estranho, né? Lá é Jeozebeate, né? Muda um pouco, mas o nome quer dizer Jeová, a sétima de Jeová. Aqui diga que ela fosse como se fosse a sétima filha de Jeová. Então, é isso que quer dizer Jeová e Seba, sétima de Jeová. Então, essa mulher, a gente está considerando ela como uma descendente. E olha que ela casou-se com um rei ímpio, casou essa mulher, o seu pai, Jorão, casou ela com Joiada, sacerdote. E ela age como uma crente. Ela rapta ou rouba o seu filho, furta o seu sobrinho, que é Joás. Dá uma olhada aí no verso 2. Jeozeba, ela é filha de Jorão, ou Jeorão, algumas traduções. É porque Jorão e Jorão são iguais, é porque no original não existem as vogais, só as consoantes. E para diferenciar os dois reis, tinha dois reis, Jorão e Jeorão. Jorão, a gente coloca Jeorão e Jorão. Por isso que há essa... Então, a filha e irmã de Acasias, ela então toma Joás, que é o filho de Acasias, descendência de Davi ainda, sangue de Davi. É sangue de Davi. Lembre-se que Acasias é filho de Jorão, que por sua vez é filho de Josafá. Então, descendência de Davi. Então, ela furta e ela leva com sua babá, que é a sua ama babá hoje, para a câmara interior do templo. Lá no templo tinha câmaras interiores, para servir para depósitos, tesouro, guarda, tem várias coisas, troca, vestuário. Então, esse menino, Joás, muito pequeno, não sabemos exatamente, provável, muito meses, ele foi levado para dentro dessa câmara. E foi criado pela Jeozeba, mais o seu marido, que é Joiada. A gente vê essa expressão lá em 2 Crônicas 22. Diz aí, por isso que eu li 2 Crônicas, né? O nome dela é diferente lá. Ela é filha de Jorão. Ela raptou Joás, roubou dos que seriam mortos, escondeu com sua babá na câmara interior. Ela é esposa do sacerdote Joiada. Ela é irmã de Acasias. Portanto, ela é tia de Joás. Tia de Joás. Então, veja. Essa mulher, Deus a usou para livrar a descendência de Davi. Veja, a promessa de Deus, irmãos, nunca falha. Deus pode usar os meios mais estranhos ou mais inesperados, né? Usar alguém da própria linhagem real, agora casado com um sacerdote, e certamente influenciada pela verdadeira religião de Deus, ela toma esse menino e esconde da matança que Atalia promoveu. Não sabemos como, Atalia não percebeu. O fato é que ela escondeu um lugar bem propício na casa do Senhor, que Atalia tinha pouco interesse. Pouco interesse em estar adorando ao Senhor, e foi lá que ele foi criado. E veja que Deus usou esse meio inesperado. E o verso 3, parte A agora, dá uma olhada, por favor. Diz aí que ela escondeu na casa do Senhor. Já no livro de Crônicas diz na casa de Deus. E por 6 anos. Ele vai ser apresentado como rei no 7º ano, seria próximo à pregação. Agora veja, irmãos. Teria algum lugar melhor para Deus livrar essa criança, para criar uma criança que certamente, se estivesse dentro do reinado, com toda a influência perversa de Atalia, do seu pai, Acasias, ou mesmo do seu avô, Jorão, teria influências perversas. Mas, dada a circunstância e o prevalecimento da maldade, a gente vê uma coisa dessa acontecendo. O prevalecimento da maldade, esse ponto
de assassinato geral de toda a descendência. E essa criança, Joás, teve livre por sua tia, dentro da casa do Senhor. Olha que providência. Ele passou 6 anos sendo educado com o sacerdote Joiada. É Joiada que vai apresentar aqui, a gente está vendo a preferência do nome de Josabete, no sentido de liderar e dar esse livramento, contrapondo a ação de Atalia. Mas lá, próxima vez, você vai ver o Joiada tomando a frente e conduzindo tudo para a restauração, para que esse menino assumisse o lugar de Atalia. Então veja, os planos de Deus são assim. Muitas vezes parece que vão ser derrotados, parece que os crentes vão ser derrotados, parece que o inimigo vai prevalecer. E de repente Deus tira livramento onde ninguém espera. Você lembra de Moisés? Foi exatamente um Salvador com Moisés, veio da matança das crianças. Provavelmente os egípcios começaram a jogar as crianças, matar as crianças, porque as parteiras não quiseram matar as crianças. O faraó tinha ordenado para elas. Elas, não, quando chega lá, o menino já nasceu. As mulheres secretas são mais fortes que os egípcios. Elas dão a luz antes que a gente chegue lá. E aí, o faraó pede que toda a população matasse os filhos. E, de repente, Deus promove aquele livramento, né? A mãe de Moisés, vendo que ele era muito lindo, especial, de alguma maneira, coloca ele num berço, numa arca, e joga ele no rio e deixa que a irmã dele, Miriam, acompanhe. Imagine. Olha que coisa fantástica. Como Deus é estrategista, ao mesmo tempo é sagaz, no sentido, sábio melhor, sagaz. Mas sábio, porque no lugar que a princesa, filha do faraó, estava tomando banho, ela viu a arca contra Moisés, descobre que o menino é hebreu, e a irmãzinha, Miriam, diz: quer que eu vá chamar uma ama hebreia para cuidar dele? E cuidou, a mãe dele cuidou. E a princesa ainda pagou. Como Deus faz as coisas? Quando parece que tudo está derrotado, que o reino do mal vai prevalecer, Deus, de uma criança, levanta o Salvador. Não foi diferente em relação a Jesus Cristo. Toda essa criança, tanto Joás quanto Moisés, apontava para uma criança que viria e salvaria o mundo. Veja que Deus não faz nada, tudo está bem amarradinho na vida. E da mesma forma aconteceu com Jesus. A gente viu hoje, pela manhã, estudando aí o breve catecismo maior, que faz parte da humilhação de Cristo, o fato dele ter que se encarnar. O Criador se torna criatura. Mas ainda não falamos de manhã, mas vamos falar aqui. Faz parte da humilhação de Cristo ser perseguido por um rei terrível, Herodes, a ponto dele precisar fugir para o Egito. Você não acha que é humilhação para o rei dos reis, senhor dos senhores? Ele precisar fugir de um perverso, ele poderia estalar o dedo e o rei morrer. Mas não. Aquele rei não apenas perseguiu o filho de Deus, como sentindo enganado pelos magos que vieram do Oriente, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo na região de Belém. Belém. Tudo isso estava previsto. Veja, a gente fica assim impressionado como Deus permite tudo isso. Como coisas terríveis acontecem. Mas somos convidados a confiar em Deus, os propósitos dele. Não se perdem. Até já que eu falei da matança de criança, tanta criança, é bom dizer, e depois eu vou conseguir lembrar. Mas o mesmo texto que fala da matança de criança, em outra parte, Jeremias, se não me engano, fala que as crianças que não estão mais com Raquel, não estão porque elas estão chorando, elas estão com o Senhor. Lembre-se, crianças que partem daqui não desaparecem definitivamente, mas são recebidas na presença do Senhor. Nós não podemos esquecer disso. Porque a gente só vê aqui, a gente está vendo aqui dizendo: cadê Deus?
O mal está prevalecendo. Não, não está prevalecendo. Por mais que ele tenha alguma vantagem em algum momento contra nós, um sangue inocente não vai prevalecer. Porque Deus sempre resgata o seu povo e mantém as suas fiéis promessas. Agora, você é preciso estar informado que a luta não é fácil. É ainda, né? É luta grande. Então, precisamos confiar. Agora, veja, essa criança, olha só a estratégia de Deus. Se a Thalia conseguiu influenciar seu marido, conseguiu influenciar seu filho para a destruição da religião verdadeira de Deus, Deus livra uma criança através de Eusabete, coloca ele no templo, educa ele lá por 6 anos, ele ainda fica debaixo da influência de Joiada, no seu reinado. O que acha que ele ia fazer com a religião verdadeira de Deus? O que vocês acham? Ele ia ser um dos maiores reformadores da religião verdadeira. Porque alguém que foi usado por Deus para livrar, o templo foi a casa dele, ele iria restaurar a casa de Deus. Estava destruído. Olha que coisa maravilhosa. Quando a gente espera, confia, a gente vai entender os planos de Deus à frente. Por isso é bom descansar. Se você não entende hoje os planos de Deus, confie. Vale a pena manter-se fiel a Deus, mesmo que você não compreenda. Pelo contrário, esteja vendo, até os seus olhos estão vendo que a descendência da serpente está prevalecendo. Mas confie. Deus nunca perdeu o comando. Ele está à frente. Deixe-me concluir fazendo a seguinte pergunta. Eu falei sobre as duas descendências aqui. A descendência da serpente e a descendência dos filhos de Deus. Uma pergunta importante para você que está me ouvindo. De qual descendência você está classificado? Qual a sua classificação? Você é filho de Deus ou filho do diabo hoje? Você é povo de Deus ou povo dos que são inimigos de Deus? Mataria. Quais aplicações podemos trazer aqui, irmãos? Primeiro, tomemos cuidado para não favorecer nossos descendentes com casamento misto. Você não pode casar seus filhos ou sua filha com inimigos do povo de Deus. Não pode. Isso nunca acaba bem. Nunca acaba bem. Pode ter uma exceção, alguns dizem, não, mas teve uma exceção, alguém se converteu, teve... Pode ter uma exceção. Mas a regra geral é que o casamento misto vai trazer problema para você e sua família. Prestem atenção para isso. Principalmente os que vão casar ainda, jovens e adolescentes. Prestem bem atenção para isso. Porque o que você vê agora é apenas uma coisa bonita, né? Ele é amigo dos crentes. Ou ela é amiga dos crentes. Você está vendo hoje. Você não está vendo o futuro. E quem é que determina o futuro? E quem pode abençoar o seu futuro é Deus. Confie nele. Se ele está mandando ter casamento crente, por que você quer casar com um descrente ou uma descrente? Não faça uma polícia dessa na sua vida. E os pais, não tente arrumar casamento assim. Estou arrumando casamento do meu filho para minha filha. Olha, pense uma pessoa de sucesso, de futuro aqui. Aí olha para a pessoa, não é crente. Como é futuro? Se não for crente, não é futuro. Se não for uma pessoa piedosa, não tem futuro certo. Pelo contrário. É pânico saber o que vai dar esse casamento. Se não há temor do Senhor, como esperar isso? Eu lembro que, eu não sei porquê, novo convertido, com 2 anos, 3 anos de convertido, eu contabilizei o tanto de mulheres presbiterianas que casaram com descrentes. 2, 3 anos de casamento eu tinha de convertido. Naquela época, a minha estatística tinha dado, conversei com 16 mulheres presbiterianas que casaram com descrentes. Sabe quantas estavam arrependidas? As 16. Eu fiquei impressionado com isso. Por quê? Porque, muitas vezes, a igreja deixou de ensinar isso. Presbíteros que suas filhas casavam com descrentes, achavam coisa normal. E trouxe problemas imensos. Com presbíteros casando suas filhas com descrentes. Porque muitas vezes eram pessoas boas, socialmente falando, condições, e foram um desastre para a fé das pessoas.
Veja, essas 16 eram as próprias mulheres que falaram para mim. Todas elas disseram para mim, eu me arrependo de ter casado com você. Todas elas, né? Eu tinha apenas 3 anos convertido. Hoje eu tenho 37 anos convertido. Parei de contar. Mas eu lembro bem dessa. Segunda coisa importante, veja. O império do mal nos assusta. De fato, nos assusta. Mas o tempo do reinado da maldade é curto, irmãos. Tem paz. Veja, a gente está esperando a eternidade. O que é o reinado de 6 anos de maldade? O que é um reinado de 28 anos de maldade? Nada comparado com a eternidade. Então, tenha paz, confie em Deus, não demova. Tem gente que diz, não vale a pena confiar em Deus. Então, às vezes você está querendo lutar o reino aqui e agora. Cuidado com isso, preste atenção com isso. É claro que nós queremos um país melhor como o nosso, queremos. Mas, cuidado a não fazer da sua luta política a luta do reino de Deus. Necessariamente não é a luta de Deus. Muitas vezes, o reino maligno vai prevalecer aqui. Vai fazer o quê? É a vontade de Deus. Continuemos confiando em Deus, não perca as estribeiras. Tem gente que quer deixar de ser crente porque está vendo aí um movimento político errado e quer usar as armas, quer ser um zelote, quer ser um... A gente não foi chamado deste mundo. É um pacificador. Não somos chamados para vingança, para vingar, mas para perdoar todos que nos fazem mal, para virar a face. O cristianismo é um chamado para confiar no reinado de Deus. Não somos nós que instauramos o reino de Deus, nós somos no máximo instrumento de Deus, como José, para quando ele quiser. Mas nós não vamos fazer o reino de Deus por nossas forças. Não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então confiemos. Descanse, mesmo que você ache que o reino das trevas está prevalecendo. Por um certo tempo pode prevalecer, mas não definitivamente. Terceiro, tomemos como exemplo o exemplo dessa Josélia. Sabe? Como Deus usou essa mulher. Quem esperaria que uma mulher pudesse ser o cumprimento do reino de Deus, o prosseguimento da promessa da vida, de que um prosseguimento de que um descendente da mulher, que Josélia contribuiria. Uma atitude simples, esconder o menino numa câmara do templo, que ela tinha acesso com o seu marido. Gente, tanta gente hoje pode contribuir com o reino de Deus com atitudes simples. A gente não imagina. Pode estar dentro do plano de Deus, atitudes simples de homens e mulheres piedosas. Então não duvide. Coloque a sua vida para servir a Deus. Por mais desafiador que seja, certamente deve ter sido para ela, se ela fosse encontrada, seria o menino e ela. Escondeu. Mas ela agiu confiando no Senhor, por temer ao Senhor. Quarto lugar, vale a pena. Vale a pena educar uma criança espiritualmente? A gente vai ver o resultado disso logo em seguida. Mas eu adianto aqui. Deus colocou o descendente de Davi 6 anos para ser criado dentro do templo da casa de Deus. Será que isso vale a pena? Vai ter algum resultado? Vale? Pais, atenção, não desmotive-se diante da tarefa árdua, demorada de criar filhos no temor do Senhor. Demora muito criar filhos no temor do Senhor. No mínimo 18 anos. No mínimo 18 anos. E vai ter muitas noites insônias, muita luta, muitas lágrimas derramadas. Mas se fizer debaixo do temor do Senhor e apresentando os filhos, colocando diante do Senhor, certamente teremos grandes resultados diante do Senhor. Então, criem os seus filhos no temor do Senhor. Não desanimem. Não desanimem. E último, quinto lugar. Aquele menino seria a esperança de Israel. O nosso menino já veio, que é Jesus Cristo. O governo está sobre os seus ombros. Ele é o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de toda a eternidade. Já veio. O menino também foi perseguido, mas agora não esperamos mais com o menino. Nós aguardamos Jesus como o Rei dos Reis, que vai vir com grande poder e glória. Não adianta o inimigo levantar os anticristos como Atalia. Eles não prevalecem contra Deus e contra o povo de Deus. Ela é anticristo, mas ela não prevalece contra o povo de Deus. Então, ainda que ela
promova grande sofrimento contra Deus e contra o povo de Deus, melhor, contra Deus, não, contra o povo de Deus, ela não prevalece nos pontos salvadores de Deus. Então não fique com medo das muitas teorias do anticristo. Não fique com medo. Os selados de Deus não podem ser selados do diabo. Não pode. Então fique com medo, confie somente no Senhor, naquele que é o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que não vai vir mais como uma criança, vai vir como o grande Salvador, o leão da tribo de Judá. Que Deus nos ajude a confiar nele. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nos ajude a temer o Senhor e criar nossos filhos no temor do Senhor. Se possível, desejar que eles casem com crentes do Senhor, povo de Deus. Senhor, nos ajude a educar nossos filhos na tua casa, com os teus ensinos, com a tua palavra. Nos ajude a dar boa estima ao teu povo, nossos filhos, ao teu povo. E ajude a suportar toda a provação deste mundo. Ainda que, de alguma maneira, o mal queira prevalecer, mas é por pouco tempo. Nós sabemos que estamos do lado do vencedor, daquele que é mais, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Muito obrigado. Oramos assim em nome dele. Amém.